Fala, conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. A gente está aqui para mais um Tira Dúvidas, a nossa parceria com a Rede Peteca e a página Chega de Trabalho Infantil. Eu espero que seja um vídeo maravilhoso para elucidar as suas dúvidas, conselheiro tutelar, conselheiro de direito sobre esse tema que é o trabalho infantil e para toda a sociedade. Vamos embora? Então, gente, primeira coisa que a gente precisa fazer em toda a rede de garantia de direitos, os atores dessa rede, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, assistentes sociais, psicólogos, a gente precisa entender, não invisibilizar e entender que existe trabalho infantil nesse país, muito na área rural, na área urbana. A gente não pode, pelo nosso próprio conceito e senso comum da sociedade, seja lá o que for isso, achar que não existe trabalho infantil, olhar para uma coisa clara de trabalho infantil e querer ignorar aquilo, invisibilizar aquilo, fazer vistas grossas. Não podemos. Como servidores públicos, no exercício da função, nós temos o dever de agir conforme a lei determina. E aí a pergunta que fica: a quais órgãos eu comunico algum tipo de trabalho infantil? Ou algo que eu vi acontecendo que eu achei que era trabalho infantil? O Conselho Tutelar, que recebe quaisquer violações de direito, a comunicação, de quaisquer violações de direitos em face de criança e adolescente, porque isso está previsto no artigo 136, inciso 1º, que diz: são atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas de proteção. O que diz no artigo 98? As hipóteses, quando o Estado ou a sociedade violar os direitos de crianças e adolescentes, quando os pais responsáveis forem omissos, negligentes, quando o adolescente, em razão da sua própria conduta, se colocar em situação de risco. Então, essas hipóteses margeiam todo um mundo de violações de direitos em que o adolescente está inserido. E o trabalho infantil é uma dessas piores formas de violação de direitos. Inclusive, também existem as piores formas de trabalho infantil. Então você pode denunciar a esses órgãos. Então, uma criança pode estar trabalhando numa padaria? Não pode. Uma criança pode estar trabalhando numa oficina de carros? Não pode. Uma criança ou um adolescente, estou falando de criança e adolescente, pode estar trabalhando de qualquer maneira num supermercado? Não pode. Não pode, sabe por quê? Porque existem formas específicas para esse tipo de trabalho aprendiz a partir dos 14 anos de idade e a partir dos 16 anos de idade. Todo o resto é trabalho infantil, é um crime, é uma violação de direito. Então, comunique ao Conselho Tutelar, denuncie a Polícia Civil, denuncie ao Ministério Público. O Ministério Público deve ter as suas portas abertas. O nome já diz, ele é Ministério Público. Não existe rapapés, não existe nenhum tipo de formalidade para se abrir e entrar no Ministério Público e pedir para se falar com o promotor de justiça. É diferente como se fosse falar para o juiz, em que você acessa através de um representante jurídico ou através de um órgão. O Ministério Público está aberto a todos. Você pode entrar e dizer: eu quero fazer uma denúncia, eu quero falar com o promotor, eu quero fazer uma comunicação aqui de uma violação de direito contra a criança e adolescente. Então, você pode fazer isso. Denuncie o trabalho infantil. A gente vai fazer vídeos futuros para a gente falar e sequenciais das piores formas de trabalho infantil. E depois fazer vídeos genéricos aqui no nosso Tira Dúvida para falar de outras formas de trabalho infantil que são condenáveis. Não aceite isso. Temos um vídeo até na página Chega de Trabalho Infantil, de um procurador do Ministério Público do Trabalho, que ele diz que o trabalho infantil, ele gera um ciclo de miserabilidade. O pai vivia numa condição de trabalho infantil, o filho entra naquela mesma condição, porque tem que sustentar a família, porque tem que fazer isso, porque o trabalho dignifica o homem, e aí não consegue estudar, não consegue se formar, toda a família gera um ciclo de uma geração miserável. Então, pessoal, não aceite isso, denuncie trabalho infantil, vamos dar oportunidade a essas crianças e adolescentes de estudar, de fazer projetos culturais, de se formarem na faculdade, na escola de um modo geral, de terem uma perspectiva de futuro. Então, o trabalho infantil acaba com tudo isso, destrói todos os sonhos
e não é isso que a gente quer para o nosso país. Nós não queremos continuar sendo um país de terceiro mundo, nós queremos avançar, nós somos um país rico e queremos avançar, e se a nossa infância não avançar, as nossas crianças não avançarem, não tiverem níveis de estudos maiores, participarem de projetos culturais, nós não vamos chegar lá. Se você não comunicar, se você não denunciar, a gente não vai conseguir aplicar as medidas de proteção necessárias, tanto o Conselho Tutelar, quanto o Ministério Público, quanto o Juiz da Infância, e essas crianças terem uma nova oportunidade de futuro. Desculpa aí os gaguejamentos, mas a gente fica tão apaixonado pelo tema que a gente não se contém em falar e combater essa violação grave de direitos. Valeu, gente, obrigado. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, curta a página Chega de Trabalho Infantil e vamos embora!